Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Tatiane, eu faço parte do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UFES e hoje nós trouxemos o tema de ozonoterapia na medicina integrativa. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, ao mestre Joshua, a doutora Daniela e a doutora Yolanda, que vão conversar um pouquinho aqui com a gente sobre esse tema maravilhoso. E obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Renan. Oi, gente. Meu nome é... Oi, tá me ouvindo? Tô. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Renan, também faço parte do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária. E hoje, para a gente começar a fluir com o nosso papo, a gente queria pedir para o mestre Joshua, a doutora Yolanda e a doutora Daniela, para poderem se apresentarem para a gente, falar um pouquinho deles, para então a gente poder entrar no tema da ozonoterapia. Meninas, primeiro as damas, né? Ok, Dani. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Lopes Feridiani, sou médica veterinária, quase 23 anos já. Trabalho com medicina integrativa e dentro dos assuntos integrativos, a ozonoterapia, para mim, também é uma paixão. Venho realizando estudos com ozonoterapia desde 2013. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ozonoterapia em quase 90% dos meus atendimentos, em parceria com a doutora Yolanda. Boa noite, pessoal. Eu sou a Yolanda Bettencourt. Sou médica veterinária desde 2013. Eu era zootecnista antes. Me formei, mas nunca atuei diretamente na zootecnia, trabalhei em outras áreas. E a medicina veterinária chegou para mim através da minha cachorrinha que ficou paralítica quando ela tinha 5 anos de idade. E nesse meio tempo eu conheci a minha sócia e a gente começou a fazer os tratamentos integrativos de reabilitação com a medicina chinesa, com a fisioterapia, e daí nós abrimos um centro de reabilitação que é a RehabiVet, fica em Campinas, e nós temos também uma unidade em Indaiatuba. E a partir dali comecei a ter mais conhecimento de outras técnicas de reabilitação na medicina veterinária, e a ozonoterapia chegou em 2011 para mim. Nesse meio tempo também eu já estava cursando a faculdade de medicina veterinária, porque eu me encantei tanto por essa área da medicina veterinária, de reabilitação, que eu quis voltar para a faculdade e não somente ser uma empresária, mas eu queria atuar mesmo como médica veterinária, né? E daí fui e comecei a estudar a acupuntura, pós-graduação em acupuntura e fitoterapia chinesa, foram chegando os cursos também de fisioterapia animal, e a ozonoterapia, como eu falei, em 2011 chegou para mim, e desde lá até agora, a gente, depois várias outras técnicas chegaram para agregar, e cada vez mais a gente se encanta nessa área de, não só agora de reabilitação, mas da medicina integrativa mesmo, né? Porque a medicina veterinária ampliou muito os horizontes. Hoje em dia a gente pode trabalhar em áreas maravilhosas que antes, na época até que eu fazia zootecnia, que nem existia na medicina veterinária, e realmente não me atraía muito a medicina veterinária desde então, mas quando chegou a reabilitação e agora todos os recursos da medicina integrativa, é uma paixão cada vez que cresce mais. E a ozonoterapia veio, assim, para ampliar muito, muito os nossos resultados dentro da reabilitação, e hoje em dia eu estudo bastante a ozonoterapia, dou cursos vários na área de pequenos animais, e aqui na nossa rotina na RehabiVet também a gente utiliza em praticamente todos os casos de reabilitação. Em algum momento a gente utiliza a ozonoterapia. Então, é um prazer muito grande falar da ozônio, inclusive agora estamos em vias de regulamentação dessa técnica no Conselho de Medicina Veterinária, no Conselho Federal, e eu faço parte da diretoria da associação,
Então, a gente tem feito um trabalho bem sério de relatos de casos, de agregar vários trabalhos científicos, porque o que não falta na ozonoterapia são os trabalhos científicos, né? Vários trabalhos no exterior, aqui no Brasil, muitos colegas atuando e fazendo pesquisas nas universidades. Então, a gente só tem a crescer com esse recurso maravilhoso, embasado em toda a área científica aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, boa noite, colegas. Eu queria começar agradecendo o convite aí da organização, né, do pessoal que organizou esse bate-papo. Para mim é uma grande honra e é a primeira vez que eu vou participar de algum tipo de palestra ou bate-papo com a Yolanda e com a Daniela, que são amigas e colegas que já conheço há alguns anos, né? Como vocês já perceberam, eu não sou brasileiro, sim, eu sou da Venezuela. Então, um pouco de paciência com o meu portunhol, porque na quarentena eu não estou praticando muito português, que eu falo em espanhol com a minha cachorra, então não está dando muito certo. Bom, meu nome é Joshua, eu me formei no ano 2011 como médico veterinário na Venezuela e cheguei aqui no Brasil no ano 2016. Eu cheguei aqui para trabalhar fazer mestrado em animais selvagens e a minha primeira disciplina foi acupuntura. E a primeira terapia com que eu tive a oportunidade de atender um paciente, que deu super certo, na verdade nem foi acupuntura, foi ozonioterapia. Foi aplicação de ozônio no jabuti, tá? Que eu sou apaixonado pelos quelônios. Então, a ozonoterapia forma parte da minha história aqui no Brasil desde o primeiro mês, desde a primeira disciplina, desde meu primeiro... Então, sempre foi, sempre será. Por mais que eu tenha conhecido outras terapias incríveis, né? Dentro das terapias integrativas, acredito que a ozonoterapia entra no meu top 3. Tá? Então, muito obrigado aí pelo convite. Espero que vocês gostem aí do que a gente vai conversar hoje, tá? Fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem, sem problemas, por mais básico que seja. A ozonoterapia é uma coisa muito linda e, às vezes, um pouco complexa, mas acho que a gente vai conseguir conversar bastante sobre isso. Bom, gente, eu deixei uma mensagem no chat para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai tentar responder para vocês no final. E a gente pode iniciar. Então, se vocês quiserem compartilhar a tela, alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu vou deixar minha câmera e meu áudio desligado e depois eu volto. Bom, deixa eu falar, então, a respeito da medicina integrativa. Eu sou membro da diretoria científica, então, em todos os eventos em que a Associação Brasileira é convidada a participar, é com muita alegria que a gente está participando. Uma dos objetivos da Associação Brasileira é justamente contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, de todas as áreas que abrangem as pesquisas, e juntamente universidades, institutos, associações. Então, é muito prazeroso a associação poder estar contribuindo. A Associação Brasileira tem um site, para quem quiser estar visitando, é www.abmvi.com.br, e ela é uma entidade sem fins lucrativos. Nós aceitamos associados, porém não cobramos mensalidade, né? E o que nós queremos é justamente participar de todo esse desenvolvimento com essas instituições. E falar de medicina integrativa, especificamente dessa técnica ozonoterapia, é muito prazeroso, porque ela vai absolutamente de encontro com tudo que a gente tem conversado sobre ozonoterapia. Então, ozonoterapia é uma técnica complementar que integra todas as áreas de atuação da medicina veterinária. Peço desculpas, porque eu tenho uma pequenina aqui, que eventualmente pode estar se manifestando aqui, porque é inevitável no confinamento.
Mas o fato é que a medicina integrativa, hoje, como base de pesquisa, se vocês forem procurar tudo que tem da medicina integrativa em base de pesquisa, na medicina veterinária, hoje, na busca no PubMed, a gente encontra disponíveis. Então, tudo o que tem de medicina integrativa, né? Se vocês vão pesquisar somente de medicina integrativa, a gente vai encontrar uma média de 41.784 artigos. Então, um dos princípios da medicina integrativa e da ozonoterapia também, eu falo juntamente, unificando aí, porque a ozono faz parte da medicina integrativa, é sempre que possível optar por uma intervenção menos invasiva, que seja o mais natural possível. E a ozonoterapia, ela tem o lado natural e o lado químico e biofísico que a gente pode estar conversando aí com vocês ao longo da conversa, né? É natural, mas envolve reações químicas e biofísicas. Então, dentro da medicina integrativa, a gente quer favorecer, quer estimular o estudo e as pesquisas de todas as técnicas que tenham realmente comprovação científica ou que estejam em vias de fato de comprovação, né? E não rejeitamos nenhum tipo de medicina convencional. Tudo que a gente aprende na graduação é extremamente útil. E na vida acadêmica de vocês vão ver que o mundo é muito grande pós-universidade, né? E vocês vão ter contato, oportunidade de ver várias dessas técnicas aí. E técnicas essas, como a ozonoterapia, que vão ajudar bastante na resposta imunológica do nosso corpo de uma forma natural, certo? Para que vocês se situem, a ozonoterapia, ela faz parte de todas as técnicas, das práticas integrativas que o SUS, então o Ministério da Saúde, incluiu ela, né, como prática integrativa. Ela, apesar de não estar devidamente aprovada, são questões ainda burocráticas de lei, mas ela é aprovada pelo Ministério da Saúde para que seja praticada como medicina complementar integrativa para os seres humanos. E para os animais, nós temos a felicidade de poder praticar, embora não esteja absolutamente regulamentado, mas nós não somos impedidos de praticá-la. Ia, pode ir. Doutora Yolanda, o seu áudio está desligado. Oi, ouvindo? Sim. Sim. Aqui na nossa área de reabilitação, quando a gente começou a utilizar em 2011 a técnica de ozonoterapia, antes a gente trabalhava realmente mais com a acupuntura, com a fisioterapia, e aos poucos a gente foi introduzindo os casos clínicos, e como a doutora Daniela falou, a gente realmente tem que ter muitos critérios, entra como uma técnica de medicina complementar, mas como a gente tem muitos casos neurológicos aqui, casos ortopédicos, que eu não trabalho com clínica geral aqui na nossa clínica, a gente começou a agregar realmente principalmente para os casos de dor, que a ozonoterapia tem essa indicação muito eficiente para a modulação da dor, modulação da inflamação, de doenças crônicas, e como a gente atende muitos casos neurológicos e os ortopédicos, ela veio agregar com bastante eficácia. Normalmente, a gente utiliza, não adianta a gente fazer uma sessão de ozonoterapia, a gente sempre fala, é um tratamento, então, quando a gente recomenda o tratamento de ozonoterapia, a gente sempre recomenda pelo menos umas 10 sessões nessa área de reabilitação, porque tem algumas outras doenças que a gente realmente não precisa de tantas sessões que, por exemplo, se você vai tratar uma ferida, pode ser que você não tenha necessidade de você utilizar um tratamento tão extenso.
você pode resolver em menos sessões, mas normalmente para modulação de dor e de inflamação, nesses casos de reabilitação, a gente sempre se utiliza de um ciclo, diríamos assim, de 10 sessões minimamente. O ideal é que a gente faça um ciclo um pouco maior, depois que a gente faça esse primeiro momento de 10 sessões, que a gente amplie e faça uma manutenção, e daí a gente pode ir passando essas sessões para cada 15 dias, ou a cada 21 dias, ou uma vez por mês, mas na princípio a gente sempre recomenda uma vez na semana, pelo menos, para esses casos de discopatia, os casos realmente de um pós-cirúrgico ortopédico, que a gente possa estar com esse objetivo de controlar dor e inflamação nesse primeiro momento. Então, basicamente, a gente utiliza a ozonoterapia nesses casos aqui na clínica. Obviamente, a gente tem alguns outros casos que a gente tem atendido com alguma frequência, que são os casos renais. Então, mesmo sem um centro de reabilitação, a gente tem trabalhado com algumas outras técnicas e a gente tem recebido alguns pacientes renais e a gente também tem conseguido uns resultados muito interessantes com esses pacientes renais, porque a gente oferece a fluidoterapia ozonizada, porque a ozonoterapia tem várias vias de aplicação. E os pacientes renais têm sido uma oportunidade que a gente tem tido de ajudá-los a ter uma sobrevida de qualidade, oferecendo a fluidoterapia ozonizada. Para complementar aí o que estava falando a doutora Yolanda em relação aos pacientes renais, eu acredito que a ozonoterapia é uma das terapias que mais ajuda no caso dos pacientes renais, como vocês bem sabem, dentro da medicina veterinária, são poucos os tratamentos convencionais que existem para tratar, por exemplo, um paciente renal crônico, né? A ozonoterapia vem aí para ajudar bastante esses pacientes, junto com as terapias, claro, mas acredito que realmente a ozonoterapia faz a diferença. Pelo que eu entendi, a maioria das pessoas que estão aqui nesse bate-papo são alunos da graduação. Isso é correto? Certo? Então, eu acho que talvez vocês nunca tiveram um contato direto, nunca viram um gerador de ozônio, não sabem o que é o ozônio, sim? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês 4 slides, para mostrar a vocês o que é o ozônio, como ele se forma, para vocês entenderem mais ou menos o básico do básico. Pode ser? Então, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Tá dando para ver aí? Sim? Tá sim. Sim, tá tudo certinho aqui. Tá, ótimo. Então, o que é o gás ozônio, né? Ele não é mais do que uma molécula de oxigênio super poderosa, tá? E ela tem efeitos terapêuticos. Sim, provavelmente vocês já ouviram falar do ozônio nos anos 90, começo dos anos 2000, quando falavam do buraco da camada de ozônio e tudo mais. Mas o ozônio que a gente utiliza, tá? É um ozônio medicinal, que ele é gerado por uma máquina que se chama gerador de ozônio medicinal, tá? Então, mais ou menos como funciona, tá? O oxigênio medicinal, ele entra na máquina, dentro da máquina acontece uma descarga elétrica, se separam essas moléculas de oxigênio para formar as moléculas de ozônio, que seria o O3, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de ozonoterapia, o correto seria chamar essa terapia de oxigênio-ozonioterapia, porque nesse gás que a gente coleta, né, do gerador de ozônio medicinal, vamos ter 95% de oxigênio e só 5% de ozônio. Isso é uma das coisas mais interessantes, tá? Outra coisa importante, como bem falou a doutora Yolanda, existem diversas formas de aplicação. Essa aqui é a mais convencional, que é a aplicação do gás ozônio, tá? Que, aliás, tem que ser aplicado imediatamente, porque é uma molécula bastante instável
e ela se separa e se degrada facilmente, tá? Então, isso é para que mais ou menos vocês tenham uma ideia de o que é o ozônio, como se forma o ozônio, tá? E por que, talvez, nos papers vocês vão observar, né, nos artigos, que ela também é chamada de oxigênio-ozonioterapia, tá? Aí, Daniela, se você quiser continuar. Eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho dos casos que a gente tem atendido. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Bem, a respeito da segurança da ozonioterapia, deixa eu só colocar a tela aqui e compartilhar com vocês. Algumas dúvidas que a gente tem, se a tela, se a ozonioterapia é segura ou não. Vamos lá, vamos projetar aqui. Deixa eu ver se essa, acho que não. Mostrando aqui, vamos ver. Desculpem, pessoal. O pessoalzinho aqui está um pouquinho agitado. Vocês conseguem ver a tela aqui? Ainda tudo certinho. Bom, então a pergunta que fica: ozonioterapia é seguro? Então, é uma técnica que ela é segura desde que nós tenhamos o conhecimento da janela terapêutica, né, que é a quantidade de ozônio que vai ser administrado por paciente. Em geral, essa quantidade, ela é medida por peso, né, existe uma dose por peso, onde os pacientes são pesados e nós fazemos a administração. Para vocês terem uma ideia, existe um trabalho que foi feito, a Sociedade Alemã documentou em 1981 a quantidade de óbitos que teve durante a pesquisa em ozonioterapia. De 644 praticantes nessa época, foram atendidos 384.775 pacientes, né, sendo tratados com ozonioterapia. Foram um total de 5.579.238 tratamentos, apenas 40 casos com efeitos colaterais e apenas 6 óbitos. Então, quando se trata de uma técnica nova que está em vias de regulamentação no nosso país, lá na Europa, em outros países, ela já é regulamentada e praticada há muito mais tempo, principalmente no pós-guerra, né, houve um estouro, né, uma utilização muito intensa da ozonioterapia. Então, esses países tiveram a oportunidade de documentar com maior intensidade, né, os casos de ozonioterapia. Apenas uma morte aqui documentada no PubMed foi associada, tá, à ozonioterapia, e foi descrita aqui, a Biblioteca do Governo Norte-Americano desde 1966, né, de utilização aí da ozonioterapia. Então, apenas uma morte, e provavelmente porque esse paciente deveria estar acometido por alguma enfermidade, a qual não deveria ser medicado com ozonioterapia. Então, a ozonioterapia é uma técnica bastante antiga, porém, aqui no Brasil, a gente está aí um pouco mais de uma década utilizando. Então, seus mecanismos de ação são conhecidos há muito tempo, porém, ainda temos muito a descobrir, né? É por isso que a gente está aí realizando vários estudos dentro das universidades. Para vocês terem uma noção, um dos efeitos mais importantes, porque ele é conhecido como molécula da vida,
né, porque ele é uma molécula comum de oxigênio. O que acontece é que ele, ao passo que passa dentro do equipamento, ele sofre uma descarga elétrica e o oxigênio, para se tornar O3, ozônio, ele recebe uma carga elétrica, ou seja, ele ganha um átomo de oxigênio. Então, por exemplo, aqui é uma lâmina de sangue em microscopia de campo escuro, que se faz rotineiramente na medicina humana. Aqui a gente consegue verificar o sangue desse paciente que provavelmente está bastante concentrado, bastante viscoso, onde as hemácias normalmente ficam empilhadas. E depois que ele recebe uma sessão de ozonioterapia, em 10 minutos apenas, o sangue já conseguimos visualizar uma fluidez, né? Desse volume sanguíneo. E aí, por detrás dessas hemácias, esse corpúsculo aqui é um corpúsculo que me parece que era um toxoplasma que estava agregado aqui. Muito provavelmente foi possível essa visualização depois da ozonioterapia, né? Existem várias evidências científicas, como a gente já comentou com vocês, né? Não só as pesquisas que estão documentadas no PubMed. Eu queria convidar vocês para visitar o site da Associação Brasileira de Ozonoterapia Veterinária, o ABO3VET. É um site bem bonito, bem elaborado. Vocês podem se filiar também à Associação Brasileira, e lá tem vários documentos que estão anexados, que fazem parte de todo o arsenal, todo o documento que vai estar sendo utilizado para que as entidades e o próprio Conselho de Medicina Veterinária possa estar tramitando com a regulamentação aí que já está bem avançada. Aqui tem alguns livros, né? Alguns nós temos em PDF, depois se alguém se interessar pela leitura, a gente pode estar fornecendo. PubMed é a base de pesquisa sempre, tudo que vocês quiserem conhecer a nível de ciência, e é uma base extremamente confiável, podem confiar no PubMed, que nós utilizamos para base de pesquisa dentro da universidade. Eu e a doutora Yolanda tivemos a felicidade de participar da Declaração de Madrid do ano de 2020, né, a qual existe um capítulo, um adendo, porque essa declaração é humana, né, já está na 3ª edição, e esse adendo aqui da medicina veterinária, nós colaboramos fornecendo informações, tá, que tem o nome dos colaboradores, né, dos médicos, dos coautores. Foi chefiado pelo nosso colega médico veterinário, Dr. Roberto Siqueira, que é um grande ozonoterapeuta, neurologista, que reside na cidade de São Paulo, e através dele, né, que é um dos únicos veterinários aí no mundo a fazer parte da ISCO3, né? Ele é membro oficial e autorizado, porque ele tem essa graduação. E aí nós colaboramos enviando vários trabalhos, várias metodologias que nós estamos aí ao longo dos anos agregando e recolhendo esses dados dentro dos nossos atendimentos clínicos aí. Eu quero compartilhar com vocês, aproveitando aí que eu estou com o poder da tela, né? 2 casos de oncologia integrativa. A minha área de atuação é medicina integrativa, principalmente voltada para a oncologia e para quadros crônicos, dermatopatias, insuficiências renais, hepáticas. Mas 2 casos documentados que foram extremamente importantes e que já foram publicados, então já estou compartilhando com vocês. Quem quiser depois o trabalho na íntegra está gratuito pela internet, é só acessar esse anais do primeiro simpósio internacional que aconteceu em 2017. Então, é um paciente mastocitoma canino que foi tratado com ozonioterapia. Esse é um paciente masculino, macho, que já havia sido castrado por conta de um aumento de volume testicular, e quando foi feito o exame histopatológico, já constatou que ele tinha mastocitoma na região escrotal. E menos de uma semana antes dele remover os pontinhos, foi novamente massa do processo da castração, porque acreditou-se que apenas pela remoção dos testículos já pudesse solucionar o processo. E começou a desenvolver com uma rapidez intensa. Então, aqui foi a foto tirada antes da sessão de ozonioterapia. Eu fui chamada para fazer a terapia complementar, não foi eu que fiz a cirurgia, eu já não faço procedimentos cirúrgicos há algum tempo, né? Eu sou voltada realmente só para a área de tratamento de doença crônica. Então, a minha colega cirurgiã me chamou para fazer um tratamento complementar visando reduzir a massa para poder fazer a cirurgia. Então, o objetivo aqui era não fazer quimioterapia
e proporcionar a esse indivíduo uma condição para a gente reduzir a dor, a inflamação, e que ele pudesse ser submetido à cirurgia, né, com tranquilidade e, lógico, reduzindo o tamanho do processo cirúrgico aí. Então, começamos a fazer 3 sessões. Então, aqui foi a primeira sessão, já 8 de dezembro de 2015, com pacientes antigos, né? Então, foi aplicado diretamente o gás intralesional e ele foi submetido também à ozonoterapia por insuflação retal. Tá? Existem várias formas de administração do gás. Nós podemos fazer o gás diretamente dentro de uma lesão, nós podemos fazer insuflação retal, tá? Onde o gás é administrado por via sonda, normalmente uma sonda uretral, ele é ministrado na primeira porção do reto, né, na ampola retal. Nós podemos fazer técnicas que envolvem processamento de sangue, que é conhecido como hemoterapia. Tá? Existe hemoterapia menor, hemoterapia intermediária e hemoterapia maior. Depois a gente pode exibir com detalhes para vocês isso daí. E também podemos estar fazendo em pontos de dor, podemos fazer uma farmacopuntura, né, nos pacientes. Ao invés de colocar agulha de acupuntura, a gente administra uma pequena porção do gás. É possível fazer também administrações de gás paravertebral, intraarticular e intraperitoneal também. Aqui vocês verificam que no prazo de uma semana apenas, essa massa reduziu bastante, desinflamou, né? Esse era um paciente que sangrava pela casa toda e tinha um odor muito forte. Então, em uma semana, a gente já verificou essa mudança característica, né, da lesão tumoral. E aí, este dia, 22 de dezembro, foi o dia que ele estava deitado na mesa de cirurgia para operar. E a minha colega olhou e falou assim, meu Deus, a gente não tem nem o que operar. E aí a pergunta que fica, por que não fizemos, todo mundo me pergunta, por que não fizemos, né, a 4ª sessão? É porque quem combina tem que honrar o compromisso. O meu compromisso era ajudar esse paciente só a reduzir a massa e o objetivo era operar. Ok, operou porque precisava tirar uma margem grande para que esse tumor não voltasse, né? A gente não queria correr o risco dele ter que ser operado pela 4ª vez. Então, a gente, quando botou na mesa, minha colega ficou surpresa e falou assim, se tiver um tumor, eu quero ser tratada com ozonoterapia. Né? E, passado mais algum tempo, a cirurgia completamente cicatrizada, né? Esse paciente teve alta aqui em 2016 e algumas vezes nós nos encontrávamos. Então, recentemente, até no ano passado, tem um ano isso, eu estive com ele, a gente faz algumas manutenções aí uma vez por mês de ozonoterapia, e ele nunca mais teve recidiva desse tumor. Então, a gente concluiu que a ozonoterapia foi extremamente benéfica, porque era um paciente que estava sofrendo, que vocês podem ver aqui, acho que tem são fotos comparativas, é um paciente que sangrava, tinha muita dor, estava sendo medicado com antibiótico, anti-inflamatório, perdendo a qualidade de vida e já não podia mais ficar dentro de casa, né, porque estava realmente com esse sangramento aí muito intenso. Então, foi muito válido, a gente concluiu que esse caso foi muito bem sucedido. E vocês vão ver que tem relatos, né, na literatura de casos de sucesso com ozonoterapia tratando mastocitoma e casos de insucesso. Tá? Eu fui feliz. Tanto fui feliz que eu usei e tenho 2 pacientes com mastocitoma tratado com ozonoterapia. Tá? Esse aqui é um outro caso também de ozonoterapia. Esse paciente também apresentava claudicação, apresentava muita dor, o membro estava extremamente edemaciado, né? E com prazos muito pequenos, aqui eu já usei um pouquinho mais e já fiz aplicações seriadas mais próximas, né? Injetei gás aqui dentro e fiz ozonoterapia por insuflação retal. Então, com poucos dias de diferença, o animal já voltou a ficar em estação, a ferida já mudou o aspecto, né? A gente verifica aqui que já houve uma mudança da coloração, que vai promovendo aí a cicatrização. Mas poucos dias depois, a gente já vê, né, completamente aí cicatrizado, o animal voltou a ganhar peso, parou de usar os analgésicos fortes que ele já tomava, e em menos de um mês, a gente já tem uma cicatrização praticamente concluída, né? Então, aqui tem o laudo dele, de mastocitoma. A gente também concluiu que foi extremamente benéfico para esse paciente aí, a utilização da ozonoterapia. Certo? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Sejam à vontade, colegas. Aproveitando, então,
para falar dos casos clínicos, queria apresentar para vocês também, que não é comum na minha rotina, mas eu acho que vocês que estão aí na universidade e têm contato com animais com as doenças infecciosas, e é interessante um recurso que a ozonoterapia proporciona a esses animais, que são os animais com sinomose. E o ozônio vem ajudar bastante esses pacientes, vem como um recurso que agrega bastante. Deixa eu ver como que eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. A tela. Alguém me ajuda a compartilhar a tela aqui, gente? Escreve para mim aqui como faz. Dani. Aqui embaixo da barra tem aqui, ó, apresentar agora. Você vai ver, tem o seu microfone, tem o fonezinho vermelho, aí do lado tem uma câmera, mas para cá à direita, do lado dos 3 pontinhos, na minha barra aparece apresentar agora. Aí você isso, aí você entra na tela que você quer. Conseguiu ir? Acho que eu não consegui achar onde está. Tá. No cantinho inferior direito. A window. Ah, tá. A window. Isso, a window. Aí você seleciona a janela e prontinho. Apareceu? Tá aparecendo. Ótimo, deu certo. Agora é só colocar em modo apresentação e manda bala. Peraí. Tá dando para ver? Sim, tá perfeito. Perfeito, a gente está observando e escutando também. Então, tá já. Então, pessoal, falando sobre a sinomose, que eu acho bem interessante a gente falar para vocês sobre essa oportunidade de tratamento com ozonoterapia. Então, porque a ozonoterapia tem esse efeito tanto para você tratar dor como inflamação, mas também tem um efeito para você combater micro-organismos, porque a gente tem que entender que o ozônio ele é um gás oxidativo. Então, a gente tem que saber trabalhar essas doses dele, mas ele tem sempre um efeito de oxidação no organismo. E esse efeito de oxidação ajuda a você a ativar o sistema imunológico
e também a combater micro-organismos, porque se o gás chega diretamente em contato com o micro-organismo, seja ele uma bactéria, um vírus, um fungo, enfim, qualquer tipo de micro-organismo atuante, ele consegue oxidar e consegue depredar esse micro-organismo. Mas, quando a gente trabalha principalmente nas vias que o ozônio na autohemoterapia, que é a gente misturar o gás ozônio no sangue, a gente descer fazer o ozônio via retal, a gente consegue muito modular o sistema imunológico para o sistema imunológico vir a combater esses micro-organismos ou ajudar uma medicação que a gente esteja oferecendo ao nosso paciente. No caso, é muito interessante a gente oferecer antibióticos junto com a ozonioterapia. O paciente que esteja fazendo uso da antibiótico terapia, a gente pode entrar como terapia complementar com a ozônio para ajudar que esse organismo combata melhor essa infecção. Então, no caso da sinomose, a gente, na fase ativa do vírus, é bem interessante a gente já entrar com ozônio. Por quê? Porque ele vai ajudar o organismo a combater esse vírus que está fazendo um estrago muito grande, principalmente no sistema nervoso. Esse caso, a gente teve, como eu falei para vocês, a gente trabalha com a reabilitação, não recebemos esses casos de sinomose fase ativa, mas eventualmente a gente trabalha mais com as sequelas de sinomose, né, fazendo acupuntura, fisioterapia, mas nesse caso da fase ativa, a gente consegue conseguimos entrar com esse paciente, e foi bem interessante esse resultado. Esse paciente tinha 5 anos quando chegou para a gente para o tratamento. Era um animal que era resgatado, então ele estava há pouco tempo com esse tutor. Ele já vinha, então, de algumas deficiências, né, do sistema imunológico, de alimentação não tão adequada, então, uma carga, provavelmente, de micro-organismos e de metais tóxicos alta no organismo, então, favorecendo algumas doenças também, não estava vacinado, né, então, favoreceu com que ele tivesse uma maior predisposição a ter contato com essa doença. Então, veio muito forte a sinomose nesse caso desse animal. Quando ele chegou para a gente, ele estava com todos esses sinais neurológicos bastante intensos e num estado muito, muito complicado mesmo. Nós entramos, então, a primeira abordagem, um protocolo inicial, 2 vezes na semana. A gente pediu, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente precisa de uma quantidade maior de sessões. Não adianta a gente fazer uma sessão por semana, ou fazer a cada 15 dias, a gente sempre precisa, dependendo da patologia, de intensificar um pouco mais essas sessões semanais. No caso dele, a gente pediu pelo menos 2 vezes na semana, naqueles animais que já estão internados numa clínica ou num hospital veterinário, tem indicação até de fazer mais vezes a abordagem com a ozonioterapia, fazer uma fluido ozonizada diariamente, se for o caso. Aqui a gente aplicava o soro ozonizado intravenoso 2 vezes na semana, fazia o ozônio intrarretal também, que é uma outra via de aplicação, na ampola retal. Então, a gente quando a gente faz o ozônio intravenoso, o ozônio retal e o ozônio no sangue, é importante entender que são doses diferentes, porque são vias diferentes e vão atuar de forma diferente. Então, e daí você tem que saber dosar exatamente através do peso do animal e exatamente a via que você está aplicando. Mas aqui a gente optou por fazer essas 3 vias. Uma das contraindicações de você fazer uma ozonioterapia num animal ele estar com uma anemia muito severa. Então, isso é muito importante a gente sempre ter os exames em mãos, pelo menos um hemograma, uma função renal, uma função hepática,
Basicamente, esses exames a gente precisa ter para a gente ter uma ideia também de como está o sistema antioxidante desse paciente, para a gente poder escolher a melhor via para ser utilizada da ozono. Nesse caso, o paciente ele era elegível para receber a ozonioterapia, então nós entramos nessas 3 vias. Nós pedimos para que o tutor mudasse a alimentação para uma alimentação natural, porque, como eu falei para vocês, esse paciente precisava de um pouco mais de energia viva do que para se alimentar. Ele precisava comer, porque ele estava bem inapetente. E alguns suplementos, né, ômega 3 e probiótico, também foi importante entrar nesse momento. Aqui para vocês terem uma ideia de como que ele estava, bem num estado bem comatoso, praticamente só respirava, com dificuldade, ele estava bem debilitado. Então, assim, esse cachorro era um animal que não era um animal dócil, era um animal bravo, ele mordia, ele era agressivo e estava naquele estado. Então, realmente, ele estava bem debilitado. E é importante também a gente sempre nesse momento que o animal ele está realmente bem debilitado naquele momento. Então, eventualmente, se ele for submetido a ozonioterapia e vir a óbito, eles não terem a impressão que foi por causa da ozonioterapia que o animal veio a óbito. Isso é bem importante a gente ter bem claro, né? E conversar bastante com o tutor para ele entender que o animal estava, se não fosse feita uma intervenção naquele momento, uma tentativa de resgatar o animal daquele quadro infeccioso, realmente ele viria a óbito. E, então, essa conversa é sempre importante, ainda mais vocês que estão na graduação, que vocês sempre conversem muito com os proprietários, com os tutores, para esclarecer bem a terapia que vocês vão oferecer, para estar tudo bem conversado antes, para não ter problemas depois. Mas, aqui, a gente tem uma semana depois do início das vias. Ele já está recuperando um pouco do que ele era, né? E aqui, um mês após o início do tratamento, então, vocês percebam que aqui ele está bem o que ele era. Como eu falei para vocês, ele é bem bravo, né? Então, ele já estava demonstrando que ele estava recuperando bem do quadro que ele chegou para a gente. E vocês percebam esse membro torácico direito dele, como está espástico e como foi. Isso foi uma das dificuldades que a gente teve no final do tratamento para reabilitar esse membro, para que ele ficasse na estação. Então, é importante entrar depois com uns recursos de reabilitação nele. Mas a ozonioterapia, nesse primeiro momento, foi muito importante, né? Como eu falei para vocês, para a gente conseguir barrar toda essa degradação do sistema nervoso que o vírus acomete os animais com sinomose. Então, foi um tratamento longo para esse paciente, um tratamento de 7 meses, onde a gente optou, por isso que é importante a gente conhecer bem todas as terapias que a gente trabalha, para saber qual momento que a gente vai entrar com qual delas, né? Nesse primeiro momento, a ozonioterapia foi fundamental, então nós entramos com ela nos primeiros 2 meses, daí quando vimos que o quadro não evoluía mais, né, no sentido de o vírus realmente já estava sem atuação mais, ele estava mais, a gente já tinha conseguido barrar com que ele avançasse,
a gente entrou com outros recursos. Entramos com acupuntura e fisioterapia, e no final, para a gente recuperar esse membro que estava dificultando ele a ficar em estação e trocar o passo e caminhar, a gente entrou com sessões de célula-tronco, que foi uma opção também do tutor. Para a gente poder recuperá-lo de forma total, né? As células-tronco também ajudam bastante nessa fase de reabilitação para acelerar o processo. Foi bem importante a gente concluir com essas terapias todas. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês conseguiram? Voltei aqui. Então, achei interessante vocês saberem dessa oportunidade de utilização da ozonioterapia para paciente com sinomose, para quem for trabalhar com clínica geral, saber que existe esse recurso e que quanto antes vocês entrarem com ozônio, a gente tem menos sequelas nesses pacientes e ajuda bastante. A gente consegue reduzir muito o tempo de reabilitação deles. Só para complementar a doutora Yolanda, eu trabalho com animais selvagens, embora também eu trabalhe com pequenos animais, e desde o ano passado estava entrando no mundo da reabilitação dos equinos, né? Mas ainda não posso falar que eu trabalho com eles porque é um mundo novo para mim, né? Eu só sei da anatomia deles, mas tudo bem. Eu tive experiências muito interessantes com ozônio e hemoterapia em casos de sinomoses. Eu formo parte de um grupo de veterinários que somos voluntários num canil de uma ONG que tem aqui, em Botucatu. Se chama Liga do Bem, é uma ONG incrível, maravilhosa. Eles tiveram 3 cachorrinhos, filhotes que foram resgatados e, bom, a gente começou a tratar eles, né? No começo, na primeira semana, basicamente, a gente fez soro ozonizado. Nesse caso, não fizemos intraretal porque estavam anêmicos, né? Só que na segunda semana, o aparelho de ozônio, ele quebrou, o aparelho de ozônio que a gente utilizava. Então, a gente continua indo uma vez por semana fazendo só hemoterapia menor, é intramuscular, né? Sem aplicação num ponto de acupuntura, claro. E os 3 sobreviveram, só um evoluiu teve sinais neurológicos e também sobreviveu. Inclusive, os sinais neurológicos foram muito leves. Então, eu acho que a ozonioterapia e a hemoterapia são ferramentas baratas e muito boas para tratar animais com sinomoses, tanto na fase gastrointestinal, respiratória e também na neurológica, dependendo do caso, né? Eu acho super, super interessante. Então, Yolanda, não sei se você quer continuar, quer falar mais alguma coisa, porque eu queria mostrar umas coisas também, uns casos clínicos para os meninos. Pode falar, Josh, pode mostrar os casos. Ótimo. Então vamos lá. Tá, estão conseguindo ver a apresentação? Sim? Oi? Só um minuto. Tá aparecendo tudo certinho, Josh. Ah, perfeito. Tá, uma coisa super interessante, né, do ozônio
são as propriedades que ele tem. É um fármaco incrível, né? Se vocês pararem para pensar, né? Quantos fármacos vocês conhecem que têm propriedades antimicrobianas, imunomoduladoras, analgésicas, anti-inflamatórias? É o fármaco ideal, certo? Estimula o sistema antioxidante. Eu convido vocês que estão na graduação a ler um pouco sobre a importância do sistema antioxidante, como a gente pode apoiar ele. Ele é tão importante quanto o sistema imunológico, eles estão muito relacionados. E também sobre as propriedades oxigenantes, né, da oxigênio ozonioterapia, certo? Eu não vou entrar em detalhes, né, mas só para que vocês tenham uma ideia, aqui as doutoras colocaram casos, mostraram para vocês casos incríveis, né, tipo oncologia e sinomose, que são muitas vezes uma das coisas mais complexas a tratar, né, e que às vezes a medicina convencional fica com poucas opções para esses pacientes. Mas vocês podem utilizar a ozonioterapia em qualquer doença ou lesão que tenha presente um processo inflamatório, infeccioso ou isquêmico. Então, basicamente, podem utilizar em qualquer situação. Isso é bonito da ozonioterapia. Tem colegas que, além de utilizar a ozonioterapia na reabilitação, na oncologia, utilizam nas doenças infecciosas, como a Yolanda falou, utilizam também animais de produção. Para feridas é fantástico, acredito que seja a indicação mais conhecida da ozonoterapia, não tem dúvida que a ozonoterapia é incrível para o tratamento de feridas, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes, só quis colocar esse slide para vocês terem uma ideia de que tão versátil pode ser o ozônio na medicina veterinária, tá? Também não vou entrar em detalhes sobre os diversos mecanismos de ação, porque é uma coisa bastante complexa. O importante é que vocês têm que saber que o mecanismo de ação da ozonioterapia vai depender da forma em que eu vou aplicar esse ozônio, se vai ser na forma de gás, se vai ser por um soro, e também vai depender do efeito que eu quero, né? Então, o efeito imunomodulador vai ter um mecanismo de ação, o efeito cicatrizante do gás vai ter um mecanismo de ação, o efeito cicatrizante do óleo ozonizado vai ter um mecanismo de ação, tá? Então, isso é super importante que vocês saibam. E o que eu queria mostrar para vocês rapidinho, porque eu acho que já estamos chegando na hora, são alguns casos clínicos, tá? A gente conversou, né, nesses dias para ver quais casos clínicos a gente ia mostrar para vocês, e a gente combinou que ia mostrar alguns casos clínicos e selvagens, né? Uma forma muito interessante de começar a trabalhar com ozonoterapia é com óleo ozonizado. Vocês podem comprar óleo ozonizado, começar a utilizar nos animais de estimação de vocês, se vocês já forem formados, podem começar a utilizar nos seus pacientes, em vocês. Realmente é um tratamento barato, sem efeitos adversos e com múltiplas indicações, tá? Aqui tem um caso clínico bem interessante de matobá, que é uma ave marinha, que apresentou uma úlcera de córnea, sim? E a doutora Isabela, que é uma amiga pessoal que trabalhava lá no Rio de Janeiro, ela decidiu tratar essa úlcera de córnea com óleo ozonizado. E, em basicamente, 10 dias, ela teve uma melhora completa da úlcera de córnea desse atobá. Sim? Também para doenças infecciosas, então, como eu falei para vocês, além de ser um fármaco incrível, multifactorial, tem um monte de propriedades maravilhosas, também pode ser utilizado em todas as espécies, não só animais domésticos, sino também animais exóticos e animais selvagens. É seguro para utilizar basicamente qualquer espécie, sempre e quando a gente considera algumas coisas, né? Que não vou entrar em detalhes hoje. Nesse caso, era um animalzinho que apresentava sarna e os proprietários não queriam utilizar medicamentos. Então, a gente fez um bagging, colocava o gás de ozônio, certo? Num saquinho para ele basicamente matar esses ácaros, né? E esse animalzinho, basicamente, em 2 semanas melhorou completamente, como vocês podem observar. Então, a gente já tem utilizado em répteis, em serpentes, em tigres da água, em tartarugas marinhas. Isso aqui é um caso um pouco extremo, também não vou entrar em detalhes, mas a gente tem utilizado basicamente em qualquer animal, certo? Tartarugas marinhas,
Eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer uma flioterapia ozonizada no Lobo Marinho o ano passado, isso foi realmente incrível. Tem várias pessoas no Brasil que trabalham com tartarugas marinhas também, que estão fazendo ozonoterapia direto, com resultados muito, muito interessantes. Quem já trabalhou com répteis e aves sabe que são animais que muitas vezes são bastante difíceis de tratar, né? Sobretudo quando se fala de feridas. A gente também trabalha em parcerias com zoológicos próximos ao Botucatu. Essa foi uma experiência bem interessante, onde a gente aplicou plasma rico em plaquetas nos joelhos de um tigre, no zoológico de Bauru. E a gente utilizou o ozônio também, sim, para ativar esse PRP e também, nesse caso, tem um efeito, entre aspas, esterilizador, né? Então, a gente utiliza a ozonoterapia sempre. A gente geralmente sempre associa as terapias e a ozonoterapia sempre está presente nos nossos protocolos de tratamento, tá? Esse é um caso bem interessante, talvez não seja um animal mais carismático, talvez as pessoas não gostem muito, eu particularmente gosto muito dos gambás, acho que são animais incríveis. Esse gambazinho, esse juvenil chegou no hospital da nossa faculdade, apresentando parecia dos membros torácicos, né? Quando fizeram raio-x, observaram que tinha uma diminuição do espaço intervertebral entre C6 e C7, tá? Então, a gente procedeu a aplicar ozônio, como vocês podem observar, sim, e também a fazer acupuntura, uma acupuntura muito simples, simplesmente colocar agulhas no local da lesão, tá? A gente cercou o dragão, que é uma técnica que a gente utiliza, e ele, eu não tenho vídeo aqui, tá? Mas ele melhorou só em 2 sessões, com intervalos de 4 dias. Depois a gente começou a fazer fisioterapia e teve um final super feliz porque ele conseguiu ser solto na natureza, né? Isso faz a diferença na hora de tratar animais selvagens, onde muitas vezes, provavelmente outro clínico ia indicar eutanásia para esse animal. Primeiro, porque algumas pessoas consideram eles como pragas, e segundo, além do tratamento com corticoide, vitamina B, esse tipo de lesões, na medicina convencional não tem muitas opções de tratamento. Então, no caso dos animais selvagens, a ozonoterapia e outras terapias integrativas ajudam a gente a diminuir um pouco o excesso de eutanásias que às vezes acontece na medicina de animais selvagens, tá? Então, aí rapidinho, isso era o que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que tem várias perguntas que está valendo, aí eu não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa ou podemos responder algumas perguntas. Sim, creio que podemos responder. Sim, vamos responder. Então, antes eu queria agradecer vocês e parabenizar, porque foi incrível, gente. E eu vou pedir para o Renan ir falando as perguntas para vocês e vocês respondem, pode ser? Sim, claro. Tá, então, Renan, pode começar aí, por favor. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo certinho? Estamos, Renan. Estão ouvindo? Sim. Tá bom, vamos começar aqui. Durante a live, o pessoal vem fazendo algumas perguntas. Para começar, eu vou fazer do Getúlio, que foi a primeira que ele fez. Ele falou assim: gostaria de pedir, se pudesse, para falar um pouquinho sobre o uso de óleos ozonizados. E em quais casos você utilizariam, e se algum outro óleo, além do óleo de girassol, para poder ser utilizado. Acho que todos nós três podemos responder um pouquinho, nós nos complementamos, né? Nós temos experiências diversas aqui com o uso do óleo ozonizado. Quando eu conheci a ozonoterapia, eu imaginava que somente o óleo de girassol pudesse ser um veículo que conduzisse os peróxidos, né? Que são os elementos formados, porque na verdade ali no óleo já não existe mais ozônio, mas sim os subprodutos, né? Que são os componentes componentes peroxidativos. Então, o que acontece? Via de regra, a gente utiliza o óleo ozonizado feito em óleo de girassol. Agora, dentro da universidade, eu estou acompanhando alguns colegas, não é a minha área de estudo, mas como eu tenho muitos colegas que fazem,
existem vários tipos de estudos com vários tipos de óleos, desde óleo de amendoim, óleo de coco, azeite de oliva, principalmente na Europa, né, a base praticamente dos óleos que fazem os dermocosméticos ozonizados, né, na Europa, principalmente na Itália, são todos feitos à base de óleo de oliva. Então, existem vários, e cada vez mais a gente está vendo aí trabalhos. O que vai diferir eles é justamente a capacidade de reter mais esses peróxidos ali dentro, a finalidade que eu vou fazer, se ela é cosmética, se ela é terapêutica, né, para uma cicatrização. Então, isso vai variar, e o tempo de durabilidade desses peróxidos ali dentro. Então, aqui no Brasil, costumeiramente, a gente utiliza o óleo de girassol, que é comercializado, inclusive, pela mesma empresa, a Ozone Life, que fabrica os geradores de ozônio, a qual nós três utilizamos aqui. Em parceria com a empresa, a gente tem utilizado. Eu, particularmente, utilizo óleo ozonizado para tudo, até porque, muitas vezes, o óleo ozonizado é muito mais fácil de carregar do que a própria máquina, né? Não é pesado. Então, desde o uso externo até o uso interno, porque como ele é feito, fabricado de uma forma industrial, ele é esterilizado. Então, vocês podem estar consumindo por via oral, sem medo, sem problema nenhum, tá? Para diversas coisas, entre elas gastrite, Helicobacter pylori, para parasitoses, para processos de gases que os animais sofrem por uma desbiose, e também para uso externo para várias coisas, até para cosméticos, né, femininos, quem quiser estar passando todos os dias aí no rosto para tirar mancha, cicatrização, é perfeito. E pós-cirúrgico de animais e humanos. Podemos continuar? A gente teve também uma outra pergunta da nossa diretora de recursos humanos do centro acadêmico, que é a Lidiane. Ela fez a pergunta que é assim: existe no mercado para banho e tosa um gerador de ozônio que é acoplado na saída da água da banheira? E ela também perguntou se existem recomendações e vantagens para o uso desse equipamento banho e tosa. Olha, esse equipamento, na Ozone Life, eles têm um equipamento para uso doméstico, para você ozonizar a água e utilizar para você lavar frutas, verduras, para você fazer limpeza da sua residência. Agora, em tempos de Covid, isso é muito interessante também, né, para fazer a limpeza do ambiente. A gente não pode falar que esteriliza, mas ele diminui bastante a carga de micro-organismos, né? Se você lavar um alimento com água ozonizada e você guardar depois na geladeira, ele tem um tempo de vida muito maior. O tempo de prateleira dele, né? Tanto é que alguns supermercados têm utilizado para alguns supermercados mais de São Paulo, alguns bem top, assim, eles utilizam a água ozonizada, e o tempo de prateleira das frutas e dos legumes é, assim, muito maior, né? Tem alguns estudos quanto a isso, daí teria que entrar. Entrem no site do Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, que lá eles têm vários estudos que vocês podem acompanhar também. E no site da Abo3Vet, a nossa associação, a gente tem alguns também, alguns não, vários, né, vários estudos lá que também podem direcionar vocês tanto para patologias como para utilização de outras indicações. Mas, então, esse equipamento em específico, a gente não pode falar que ele trata as patologias, as dermatopatias, diríamos assim. Tá? Ele gera uma água, a concentração de ozônio que tem nessa água é muito pequena. Quando a gente vai ozonizar uma fluido, por exemplo, no nosso equipamento, no nosso gerador medicinal, que a gente consegue controlar a concentração que a gente vai usar, é um equipamento que você acopla num cilindro de oxigênio medicinal também, e daí a gente gera as doses de ozônio que a gente vai fazer as aplicações nos pacientes. Está tudo controlado ali. Esse gerador, para você dar o banho no animal,
ele é uma dose muito pequena, porque a água praticamente está passando ali muito rapidamente, não tem tempo de concentrar uma quantidade muito grande de ozônio ali naquela água, né? A gente fica ozonizando, por exemplo, uma bolsa de fluido, quando a gente vai fazendo um paciente renal, ou num paciente que vai, por algum motivo, receber uma fluido ozonizada, ou lavar uma ferida com uma solução fisiológica ozonizada, a gente deixa 7 minutos, 10 minutos, então, assim, borbulhando uma quantidade de 250 ml de fluido. Então, assim, 7 minutos para 250 ml de fluido, você não é rapidamente passando ali no equipamento, que você vai ter uma concentração muito alta. Mas ele ajuda, sim, a melhorar, diríamos assim, os pelos ficam mais brilhantes desses animais, a gente já tem relatos disso, a gente sabe que ajuda, de forma geral, ajuda a dar a pele ficar uma pele talvez mais hidratada, porque assim, a concentração de ozônio muito alta também na pele do animal, ela pode acabar ressecando a pele. Então, por isso que tudo tem a dose correta, né, que a gente tem que saber usar. Mas essa água, ela ajuda, ela tem diríamos assim, um benefício, mas não é para cuidar, para você tratar, por exemplo, um animal que tem atopia e está com lesão na pele, que só fazer o banho ozonizado você vai conseguir fazer com que essas lesões tratem, diríamos assim, né? Daí você já tem que entrar realmente com uma terapêutica de ozônio, fazer o bagging, passar o óleo ozonizado, o óleo de girassol ozonizado. Mas essa água do banho tosa auxilia bastante. A gente tem alguns pet shops que tem, e a gente percebe que os pacientes que fazem banho nesse tipo de pet shop que tem, eles têm um pelo mais brilhante, o animal, ele vai muito bem. Mas a gente não pode usar para fins terapêuticos, diríamos assim. Eu gostaria de complementar, né, uma coisa em relação ao óleo, tá? Queria mostrar para vocês, só um minuto, rapidinho. Pronto. A gente geralmente trabalha com óleos dos nossos parceiros da Sony Life, que estavam perguntando, eu vi aí no chat, os contatos da Sony Life, onde vocês podem comprar o óleo ozonizado, tá? É importante vocês também souberem que tem outras opções no mercado, tá? Por exemplo, aqui em Botucatu tem um colega que fabrica óleo ozonizado saborizado, tá? O índice de peróxidos desse óleo é um pouco menor, porém, na hora de utilizar, por exemplo, para lesões na cavidade oral, acredito que seja mais palatável, né? Acredito não, tenho certeza, porque eu já provei. Então, eu acho que é importante vocês tenham esses contatos, como eu já falei para vocês, é uma ótima forma de começar com a ozonoterapia, sim? Tá, próxima pergunta. Ok. A próxima pergunta foi da nossa primeira secretária do Centro Acadêmico, a Mariane. Ela fez a pergunta: qual seria o mecanismo da ação do ozônio na doença renal? Tá. Essa é uma pergunta bastante complexa, tá? Eu acho que, por exemplo, eu vou tentar resumir mais ou menos. O que vocês têm que lembrar, por isso eu quis mostrar esse slide para vocês, são as propriedades que tem o ozônio, certo? Então, o ozônio tem um efeito anti-inflamatório, certo? Tem um efeito também de estimulação do sistema antioxidante. Os pacientes renais geralmente estão sob um processo de estresse oxidativo muito severo, tá? No caso do soro ozonizado, que é uma das terapias que mais é utilizada no paciente renal, esse soro ozonizado vai ter um efeito detox. Então, provavelmente, vocês vão observar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, que os níveis de ureia, basicamente, vão começar a diminuir progressivamente, tá? E todos aqueles produtos do metabolismo que não estão conseguindo ser excretados, eles vão ser oxidados
pelos peróxidos presentes no soro ozonizado, tá? Então, primeira coisa que vocês vão ver vai ser uma melhora bastante considerável da clínica do paciente, e segundo, vocês vão começar a observar que começam a diminuir os valores. Claro que isso vai depender também do estadio, do grau da insuficiência renal, entre outras coisas, né? Então, seria basicamente isso. Ok. A gente teve duas perguntas diferentes, sendo a mesma pergunta, que foi da doutora Andressa Suene e da Gabriela Bonel, que é: quanto custa uma aplicação de ozonioterapia? Isso vai depender da região que você trabalha, né? A gente sempre fala que você tem que obedecer o mercado, diríamos assim, mas o que a gente fala é que para você valorizar sempre o seu trabalho, né? Quando um médico veterinário escolhe atuar numa área, seja lá qual for, na medicina veterinária, ele vai ter que investir num curso, ele vai ter que comprar um equipamento, ele vai ter uma série de caminhos aí que ele vai ter que percorrer. Então, para você valorizar o que você vai estar oferecendo. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente, na nossa clínica, a sessão de ozonioterapia, como qualquer outra sessão, seja ela de reabilitação, de acupuntura ou de fisioterapia, não importa, a gente tem um único preço, que é o preço de R$130 a sessão. Então, não importa se o paciente vai fazer agulhas, né, na acupuntura, moxa-bostão, se ele vai fazer eletroacupuntura, ou se ele vai receber as vias de ozonioterapia, vai fazer esteira aquática, não importa, a gente tem um preço fixo. E daí, dependendo, por isso que a gente fala, a gente sempre é que vai definir o tratamento do paciente, né? Porque nós trabalhamos muito, e alguns ozonioterapeutas trabalham muito com indicações, né? Muitas vezes eles prestam serviços em alguma clínica veterinária ou algum hospital veterinário. Mas sempre é importante o próprio profissional definir o tipo de tratamento que ele vai oferecer, né? Então, por mais que você receba uma indicação, para você saber se realmente é isso que você vê que o seu paciente tem que receber naquele momento. Então, o nosso preço da sessão é R$130, e em Indaiatuba é um pouquinho a menos, é R$120, por questões mesmo de, como eu falei, depende da região que você está, então defina o seu preço, mas o que a gente sempre recomenda é que você não desvalorize, né, o oferecimento do seu trabalho. Em São Paulo, a realidade é outra, né? Às vezes é um pouco mais, a sessão lá custa por volta de R$150, R$180. Uma sessão de ozonioterapia num humano, a gente sabe que os médicos não cobram menos de R$280, R$300, né? E são as mesmas vias que a gente faz, né? O mesmo material que a gente utiliza, mas a gente sabe que existe a realidade da medicina humana e da medicina veterinária. Mas esse é o preço, mais ou menos. Agora, por exemplo, tem alguns pacientes que eles vêm para fazer a dietoterapia. Então, a gente muda a alimentação, e quando você muda a alimentação do animal, muitas vezes você tem que também modular essa parte gastrointestinal, principalmente do intestino, que normalmente está em desbiose intestinal. Então, é interessante fazer um ciclo de ozonioterapia nesse paciente via retal, para ajudar com que esse intestino tenha as bactérias favoráveis para um bom funcionamento da sua microbiota. Então, muitas vezes a gente oferece, junto com a dietoterapia, a ozonioterapia via retal. E daí, nesse caso, a gente cobra um valor menor, porque não é uma sessão inteira de ozonioterapia, né? Não são outras vias que a gente faz junto, a gente só faz o ozônio via retal. E daí, nesse caso, a gente muitas vezes tem o preço de, aqui em Campinas, se eu não me engano, acho que é R$60, e em Indaiatuba é R$50, só o ozônio via retal. Mas são nesses casos específicos, né, quando a gente associa com direto.
Ok. A Ana Souto também fez uma pergunta: se vocês utilizam a ozonoterapia em pacientes com epilepsia? E se sim, por qual via de administração e quantas vezes na semana são feitos também? E se já tiveram feito, quais foram os resultados que vocês tiveram com esse paciente? Bem, Renan, eu não sou neurologista, mas tenho bastante contato com um colega nosso, que é o Dr. Roberto, inclusive, que é um das pessoas que mais utiliza, né? E, inclusive, é o responsável pela declaração de Madrid veterinária. Dos poucos pacientes que eu utilizei, a contraindicação relativa de se utilizar em estado epilético. Nós podemos usar em pacientes epiléticos, porém, que eles estejam harmonizados, não estejam em estados epiléticos. Então, os resultados são extremamente favoráveis, porque a gente consegue ter uma redução do processo inflamatório cerebral, a gente consegue modular, né, os processos oxidativos que estão aí ocorrendo nessa enfermidade, e, logicamente, melhorar o aporte de oxigênio, que nesse paciente vai ficando sempre em débito, né? Então, os resultados são positivos, pensando num tratamento crônico, né, a longo prazo, e é um tratamento com um efeito único, né, ele entra como complementar, integrativo às outras técnicas aí, em geral, uma vez na semana, e a via vai muito da experiência de cada um. Eu já fiz por todas as vias, inclusive insuflação retal, já fiz em pontos de acupuntura que melhoram bastante, né, que a gente sabe já documentado que melhoram o estado epilético ou as ocorrências epiléticas. E até uma fluido, se esse paciente, de repente, precisar de uma fluido por qualquer razão, tiver inapetente, tiver em estado de desidratação que acompanha a própria enfermidade, eu acho que é bem favorável. Tinha até uma pergunta depois, que era da Ana também, que eram as principais contraindicações do ozônio, né? Mas aí você respondeu que no paciente poderia... Existem várias contraindicações, e é sempre importante que a gente coloque que existem contraindicações relativas e absolutas. Para que vocês tenham até segurança em tudo que a gente está falando, tudo é embasado no próprio documento de Madrid. Então, tudo hoje a gente está tentando unificar e se guiar, inclusive doses, conduta, vias de administração segura, tudo a gente hoje vai utilizar como se fosse uma bíblia da ozonoterapia, e ela é realmente a bíblia. Então, como foi comentado desde o início, como eu comentei com vocês, a Declaração de Madrid 2020 saiu agora, há um mês atrás, e ela está absolutamente atualizada. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida em relação a procedimento, dose, quantidade, volume, indicações e contraindicações, mas eu vou contar para vocês aqui as indicações e contraindicações, tá? Elas são contraindicadas, né, a utilização da ozonoterapia quando o indivíduo tem deficiência da glicose 6-fosfato, né, que é uma particularidade aí da hemácia, que ela não tem a membrana que teria o contato, a reação antioxidante, ou seja, a hemácia fica desprotegida. Então, é uma doença, é uma enfermidade que se chama favismo. Já estou sabendo que está sendo documentada em equinos. Já tive conversa com um colega, mas normalmente só em humanos. Cães não vimos ainda, gatos não vimos ainda. O que ela faz? Ela promove aí, com a utilização do ozônio, ela promove uma anemia, tá? Hemolítica, e aí a gente pode perder o paciente em função disso. Então, a gente precisa, por isso que a doutora Yolanda falou, que tem um critério de escolha, de inclusão e exclusão do paciente quando ele vai ser submetido à ozonoterapia. Então, não é de cara que ele vai para o ozônio, né? A gente vê isso, todo esse critério delicado, quando você vai a um médico ozonoterapeuta, você chega cheio de vontade para fazer o ozônio, e o médico fala, calma, vamos ver os seus exames. Aí só então depois, né? Então, a gente precisa também procurar fazer exatamente como os médicos fazem. Normalmente, hipertiroidismo e hiperadreno são processos que têm contraindicação relativa, vai depender se o paciente está descompensado. Então, endocrinologia, a gente precisa ter cuidado. Cardiopatia descompensada, né? Quem já teve infarto do miocárdio, no caso dos humanos, cães não fazem infarto do miocárdio. Estados epilético ativo. Então, são essas contraindicações que tudo vai depender, vai ser relativo, né? Qualquer paciente que está descompensado, não submeta essa técnica. Não submeta.
o critério de cuidado, assim, é o máximo que a gente tem, porque a gente está em via de regulamentação e a gente preza muito por isso, para a técnica estar muito acessível aí para todos, mas mediante um trabalho correto. Tá? O Getúlio, ele também fez uma pergunta interessante. Ele perguntou se existe algum curso que vocês indicariam para os médicos veterinários que começar na área da ozonoterapia. Fala, já. Tá. Bom, existem diversos cursos, né, de ozonoterapia, e eu acho que essa é uma ótima pergunta, tá? Não só porque eu vou recomendar alguns, né, senão também porque eu acho que vocês têm que ter muito cuidado na hora de escolher aonde fazer um curso de ozonoterapia. Isso é um tema que realmente me preocupa, porque eu vejo agora que qualquer pessoa faz um curso de ozonoterapia. Não sei, meninas, se vocês têm observado isso. Tipo, uma pessoa que fez um curso de ozonoterapia há 3 meses, 6 meses, essa pessoa começa a dar cursos, dar aulas de ozonoterapia na clínica dela, entendeu? Com 5 cadeiras e uma televisão e um computador conectado na televisão, tá? Então, eu acho que é super importante vocês avaliarem a trajetória dos palestrantes, avaliarem a seriedade do instituto que está apoiando, do instituto ou da universidade que esteja avaliando esse curso. Isso também é super importante, tá? Até porque isso é super importante na hora de avaliar um currículo, né, para uma bolsa, para uma pós-graduação, para qualquer outro tipo de coisas. Eu acho interessante, por que não, avaliar o currículo Lattes dos palestrantes. Então, eu acho que é super importante que vocês levem em consideração isso. Eu, particularmente, bom, minha casa de estudo, né, onde eu fiz meus cursos de ozonoterapia foi no Instituto Bioéticos. O Instituto Bioéticos, eles fornecem cursos tanto em Botucatu quanto em São José dos Campos, certo? E em Campinas também, Yolanda? Acho que sim, né? Em parceria? Sim, com parceria, Em parceria com o Instituto Brasileiro, né? Exatamente. Também temos o IBRA, também, que é um dos cursos de mais renome no Brasil em ozonoterapia, e esses são os que eu conheço e os que eu geralmente recomendo, né, para as pessoas. Não sei se vocês conhecem outras empresas, outros institutos, meninas. Recomendo também esses 2 cursos, são excelentes. O meu curso de formação foi no Instituto Bioéticos, né? E fiz, antes de começar a atuar ativamente mesmo, eu fiz 2 cursos lá, um em 2011, depois eu fiz uma reciclagem em 2015, e daí de lá para cá atuando muito, né? E hoje em dia eu dou aula nesse curso. Então, Joshua, a gente dá aula também nesse curso, é muito interessante, é um curso bem redondinho. O IBRA-VET, o Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, que é parceiro do Bioéticos. Tem também os cursos de ozonoterapia da Fisioanimal, que é uma grande referência também, muito, o Dr. César Prado ministra esse curso. Tem também o curso para quem tem interesse em cavalos, também tem do Vila Campos, que fica aí em São Paulo. Não é São Paulo, é a cidade próxima aí de São Paulo. Como que chama a cidade? Bom, mas é próxima, é uma dessas cidades próximas a São Paulo. E acho que são basicamente esses cursos que acho que são os que eu mais conheço e que eu mais recomendo. Entendi.
Mas é isso que o Joshua falou, vocês sempre analisem bem os cursos antes, né, o currículo dos palestrantes, né, o tempo de experiência, realmente a grade, o que realmente eles possam oferecer. Vale lembrar também o curso do professor Adriano Caquete também, que é um médico veterinário, referência também na ozonoterapia. A gente tem uma grande admiração por ele, um dos primeiros ozonoterapeutas veterinários. Ele também ministra um curso em São Paulo. É importante falar do doutor Adriano também. Óbvio, né, o curso do nosso querido colega, do nosso querido colega Dani, do Robertinho, do Dr. Roberto Siqueira. O curso dele é um curso mais especializado para neurologia, mas é uma grande referência também, do Dr. Roberto. Em São Paulo também. A gente teve uma outra pergunta da Ana Souto, que foi: como foi usado este óleo ozonizado na úlcera de córnea? Ele arde muito. Foi feita alguma diluição? Foi feita assim, foi feita uma diluição de 1:10, tá? Como eu falei para vocês, dependendo do fabricante, vocês vão conseguir óleos ozonizados com diferentes índices de peróxidos, que seria a concentração, né? Mas geralmente, para uso oftalmológico, se fazem diversas diluições. Nesse caso específico, foi de 1:10. Agora, no mercado, por exemplo, o único que eu conheço na a ozonipina para tratar doenças respiratórias, tá? Uma das contraindicações do uso do ozônio, eu acredito que a única via de administração tóxica do ozônio é o uso do gás por via inalatória, tá? Isso é super importante que a gente esqueceu de falar. Porém, como a gente praticamente não tem nada de ozônio no óleo ozonizado, e temos sim todos os efeitos biológicos que tem o ozônio, os peróxidos podem ser utilizados no inalador e para tratar diversas doenças respiratórias. Então, é uma opção legal para utilizar nos nossos diversos pacientes. Gostaria de complementar, nós esquecemos de falar, é bem importante, também está na Declaração de Madrid, as vias de contraindicação. Então, a via mais perigosa e realmente mais tóxica, que pode levar até a óbito as pessoas, né, não só apenas uma intoxicação grave respiratória, é essa via inalatória, que a gente não se pratica. Mas existem muitas pessoas aí que podem vir adquirir algum equipamento que pode ter algum problema de calibração. Então, outra coisa que é bem importante que as pessoas fiquem atentas, não só boas escolas, como bons profissionais, são equipamentos que sejam autorizados pelo INMET, pela Anvisa, né, e são poucos que têm toda essa norma aí dentro do correto. Para quê? Para que a gente, erroneamente, até a gente, às vezes, aplicando dentro da clínica, possa não inalar indevidamente, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente acaba acostumando com o cheiro, né? Então, muitas vezes a gente acaba inalando com mais frequência e a gente pode vir a se intoxicar. Mas se inalar, se colocar direto o gás no nariz, é morte quase que instantânea, tá? Então, é extremamente perigoso. E outra via que é relatada contraindicada aqui no Brasil, não é permitido, mas em outros países tem alguns médicos que fazem, que é injetar o gás direto na veia. Então, aqui no Brasil não é permitido, na Declaração de Madrid está contraindicando, mas sabemos que tem alguns colegas que fazem, enfim, né, por conta e risco de suas responsabilidades. Para tanto, esquecemos também de falar a contraindicação para gravidez, grávidas, prenhes, só se tiver extrema necessidade, só se for um caso realmente de vida ou morte que o ozônio necessite ser administrado. Caso contrário, não vale a pena o risco, tá? Porque tem efeito teratogênico, tá? Josh, durante a sua apresentação, ela fez a pergunta
Ela falou assim, Joshua, o bag naquela ave era feito com que frequência? O quê? Desculpa, não entendi. O bagging. Ah, o bagging, nesse caso, foi feito uma vez por semana, tá? No entanto, dependendo da ave, que nesse caso era uma ave de proprietário, de cativeiro, então ela estava acostumada a um manuseio, então ela não estressava muito, na verdade. Nela, talvez dava para fazer 2 ou 3 vezes por semana sem problema nenhum. Porque é uma aplicação tópica, né? Então, a aplicação tópica praticamente tem pouquíssimas contraindicações, né? Então, nesse caso, sem problema. Agora, se for uma ave de vida livre, um passeriforme, que eles são extremamente estressados e pode morrer só na contenção por estresse, nesse caso, tem que ser o mínimo possível, ou talvez o bagging não seria a melhor opção. Isso depende muito. Sim. Só temos mais 2 perguntas. A penúltima que eu vou fazer é do Getúlio de novo. Então, se existe algum documento com as doses padronizadas para termos o acesso para cada via? É correto, Getúlio. Então, como a gente estava falando, o documento mais fidedigno que temos hoje é a Declaração de Madrid. Ela está disponível em várias línguas, tá? Está em PDF na internet, ainda está à venda, mas acredito que em mais alguns meses ela já se torna gratuita. Mas é o único documento fiel, que você pode confiar em tudo, porque os pesquisadores realmente fizeram uma declaração mundial. É a partir da página 84, tá? O adendo da veterinária, o último adendo. 84 até o fim. E a pergunta foi feita pela Mariane. Ela perguntou se vocês saberiam responder se no caso da utilização do ozônio em mastite subclínica bovina, ele vai ter alguma ação residual no leite, como os antibióticos também têm, né? E ela queria saber se o leite vaca durante o tratamento. Eu não entendi a última parte da pergunta. Desculpa. A última, ela perguntou se durante a utilização teria algum resíduo no leite, como os antibióticos também têm. E aí a pergunta dela é se teria que ser descartado esse leite durante o tratamento com ozônio, terapia. Tá, pode falar. Você quer falar, Josh? Não, pode falar. Qualquer coisa eu falo depois. Me complemente. Então, eu não trabalho com grandes, né? Mas, enfim, o ozônio, ele é um gás altamente instável. Então, assim que você aplica o gás, que você gera o gás no gerador, através do oxigênio medicinal, você vai transformar o O2 em O3, daí você vai fazer as aplicações e imediatamente o ozônio já se transforma. Ele perde aquele elétron, a doutora Daniela explicou, ele perde aquele elétron que ele ganhou no gerador e ele volta a ser oxigênio. E esse elétron que vai fazer uma série esse O que ficou sozinho, ele vai fazer uma série de reações no organismo, que é a modulação do sistema antioxidante, que é também melhorar o sistema de defesa do organismo, modular as hemácias, enfim, tem umas oxigenação, e o oxigênio fazer a oxigenação de tecidos, melhorar a perfusão, enfim, tem essa série de benefícios. Então, não existe residual, não existe o ozônio, assim que ele já entra em contato com qualquer material biológico, ele volta a ser oxigênio. Então, não existe efeito residual. Então, não precisa descartar o leite, não precisa ter um tempo que nem um antibiótico, né? Um tempo para você ter o produto ali para ser utilizado para consumo, então não tem essa necessidade. É imediato que você vai fazer a sua terapêutica e você já começa as reações no organismo e você já pode fazer uso
daquele produto que seria, no caso, o leite, né? Quer complementar, Josh? Não, achei uma explicação ótima. Mas é bem isso. Eu sempre brinco com o pessoal, assim, não é nem complementando, eu sempre brinco com os alunos, porque é óbvio que quando a gente está frente a uma técnica nova, a gente fica inseguro, né? Tudo que é novo nos causa medo. Mas eu sempre brinco, assim, que o ozônio, se for feito por uma pessoa habilitada dentro da janela terapêutica, ele é tudo de bom, porque a gente está trabalhando com produto biológico, nós estamos trabalhando com oxigênio, na verdade. Então, como o professor Joshua falou no início da nossa conversa, é 95% de oxigênio que vai reagir com 5% de ozônio, e ele é um gás instável, e depois ele se torna de novo oxigênio. Então, o efeito residual é biológico. É um efeito residual de uma substância, de uma molécula que o nosso organismo reconhece. Né? Então, a gente brinca assim, mas todo mundo precisa de oxigênio? Sim, todo mundo precisa. Se você vive no planeta Terra, você precisa de oxigênio, senão sua mitocôndria não resiste e a gente morre. Né? Então, por enquanto estamos habitando aqui o planeta Terra, nós precisamos de oxigênio. Portanto, é um produto que o nosso organismo reconhece. Agora, a gente sempre brinca, mesmo de tomar cortisona, você não tem ali na farmácia quando você está com rinite alérgica, agora está com medo de fazer ozônio. Né? Então, a gente sempre faz essa brincadeira aí. Então, é bem seguro desde que a gente saiba o que está fazendo. Sim. A gente acabou de receber uma última pergunta. Se pode se tratar do otite e quais seriam os métodos utilizados? Eu gostaria não de responder a pergunta da otite, eu vou deixar para os meus colegas, mas eu só quero complementar que eu já tinha visto no chat, eu quero lembrar, eu como sou médica integrativa e eu prezo pela integração dos conhecimentos, eu quero sempre lembrar os nossos colegas, vocês estão saindo da graduação agora, a gente que já está na medicina integrativa já há um tempo, a gente sempre fala para os colegas assim, nós não tratamos enfermidades, o papel da medicina integrativa é promover saúde, o nosso bate-papo é sempre sobre saúde, não sobre doença. Então, eu posso tratar qualquer enfermidade, porque, na verdade, eu não trato a enfermidade, eu trato o paciente que tem aquela enfermidade. Então, o paciente, se ele estiver apto e estiver eletivo para receber a técnica de ozonioterapia, qualquer enfermidade daquele paciente eu posso tratar. Agora, por favor, responda da otite. Yolanda, se você quiser. Então, otite não é... Eu não tenho... na minha rotina, o tratamento com otite, né? Acabo não recebendo, então não tenho essa experiência. Mas muitos tutores, né, que vêm já são aqueles pacientes que têm, principalmente atópicos, que desenvolvem uma otite secundária, né, ao quadro de atopia, e vem com aquela otite crônica e tudo mais, muitas vezes a gente até recomenda a utilização intercalado com a medicação que eles estão fazendo uso na medicina convencional, do óleo de girassol ozonizado, que poderia ser administrado no conduto auditivo, desde que não tivesse o ouvido não esteja perfurado, o tímpano não esteja perfurado, por isso que tem que ter acompanhamento realmente de um clínico para fazer ou de um dermatologista para acompanhar esse quadro dessa otite, como está essa evolução. E como a doutora Daniela falou, a gente entra como complementando a técnica que está sendo utilizada pela medicina convencional. Então, hoje até uma paciente veio para a sessão comigo, e a gente está tratando a parte neurológica, né, do cachorrinho dela, e ela veio, doutora, você poderia verificar aqui o ouvidinho dele, porque eu acho que ele tá inflamado. Eu olhei, eu dei aquela olhadinha, né? Você não poderia olhar aqui? Sim, eu olhei. Mas eu falei para ela, olha, eu gostaria que você fosse até o seu clínico e que você realmente conduzisse essa questão do otite dele com o clínico geral dele. Não, e depois, se for o caso, a gente complementa com óleo ozonizado aqui, mas eu quero que você vá lá para ele poder fazer um exame físico, olhar com otoscópio, fazer tudo certinho, porque
depois que tiver um diagnóstico disso, o que está acontecendo, eu posso complementar com algo da ozonioterapia aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a gente, muitas vezes, não acaba fazendo que não é da nossa alçada. No meu caso, eu sou mais dessa questão da reabilitação do que, propriamente dito, dessas doenças mais que são agudas, né? Bom, eu queria compartilhar com vocês rapidamente a minha experiência, né? Quando eu fiz, como eu falei para vocês, a minha primeira experiência aqui com qualquer terapia integrativa foi com ozônio, né? Então, já por aí, ele me conquistou. Aí eu fiz o curso e me apaixonei mais ainda, né? Imagina, é antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico, é muito perfeito para ser verdade, né? Não é? Não sei se aconteceu com alguns de vocês hoje. Só que a gente tem que lembrar, em relação à pergunta do Tite, que nós somos médicos veterinários antes do que um ozonoterapeuta, por exemplo, né? Então, é super importante ter um diagnóstico, sim? Como bem falaram as colegas, né? A gente tem que tratar o paciente, não a doença. Porque um paciente pode ter otite simplesmente porque tomou banho e deixaram cair umas gotas de água e ficou úmido, e isso mudou o pH, a oxigenação e tudo mais da orelha, e, bom, os animalzinhos começaram a se reproduzir, certo? Assim como pode ter um animal com uma doença hormonal terrível, sim, ou na medicina chinesa pode ter um problema na vesícula biliar, que já essa é outra viagem que depois a gente pode conversar, né? Então, é super importante isso, né? A gente ter um diagnóstico primeiro, tá? Para não queimar as nossas terapias, sim? O que acontece geralmente, a nossa experiência aqui no ambulatório, na Unesp, no ambulatório de acupuntura, que a gente trabalha com ozonoterapia e outras terapias, é o seguinte: chegam uns casos, sim, de otites, só que esses casos que já tentaram absolutamente tudo. Todos os antibióticos do mercado, já fizeram cultura de antibiograma, fizeram enrofloxacina, amoxicilina, de tudo, tá? E nada deu certo. Então, geralmente, depois de a gente fazer um diagnóstico, tá? E tratar algumas doenças secundárias e tudo mais, a gente utiliza, sim, a ozonoterapia bastante para tratar o otite. Como bem falou a doutora Yolanda, a gente utiliza óleo ozonizado, sim, bastante. É isso que a gente utiliza em casa direto, porque é bastante seguro, tá? E ele tem um efeito germicida anti-inflamatório bastante importante, tá? No ambulatório, a gente pode utilizar uma via sistêmica como a via intraretal para ter um efeito anti-inflamatório e estimulante do sistema imunológico, tá? Um efeito sistêmico. E a gente pode aplicar o gás do ozônio diretamente no ouvido do paciente, tá? Então, a gente pode fazer isso com a ajuda de um estetoscópio, né, modificado. A gente conecta a seringa com ozônio e aplica dessa forma. A gente pode utilizar o cupping também. Tem diversas formas. Tem pessoas que adaptam uma seringa, um cotonete e aplicam um ozônio dessa forma, tá? Só que a gente geralmente integra, né? Não utiliza só ozonioterapia, a gente utiliza acupuntura, mocha bustão, que eu li por aí que alguém gostava de mocha bustão, e outras coisas. Mas é mais ou menos isso. Para encerrar, a gente gostaria de fazer a última pergunta, que foi da Gabriela, e ela perguntou assim: no caso de mudança de dieta para o reequilíbrio da microbiota intestinal, como seria o protocolo? Ela faz pós em nutrição, pertinente trazer essa dúvida. Tá. Então, Dani, depois você complementa também, então, que eu vi que você... Então, a gente utiliza a modulação do ozônio via retal, através do ozônio via retal, uma vez na semana. Então, a gente introduz a dieta, muda para dieta caseira e daí dentro de toda a prescrição da dieta caseira, dos suplementos, dos probióticos e tudo mais, o que for necessário para o animal, obviamente com todos os exames em mãos, né, e tudo bem correto,
para essa condução da dietoterapia, a gente entra com a modulação do intestino, fazendo o ozônio retal uma vez na semana. Normalmente é esse o protocolo. Daí, a quantidade, a dose final vai depender do tamanho do animal, vai depender enfim, o peso do animal, que vai compor a dose, né, a concentração vezes o volume, e que vai compor a dose final que a gente vai dar para cada paciente. Dani? O que eu ia só complementar é que, assim, a gente não quer ficar passando protocolos aqui e lembrar sempre vocês que existe, além da Declaração de Madrid, que é um guia de referência, a gente quer individualizar os pacientes, que eles sejam olhados individualmente. Nós não somos máquinas, nós não temos um protocolo geral, a gente quer que vocês entendam que dentro da medicina integrativa, a gente, além de conversar sobre saúde, a gente preza pela profilaxia, sempre preservar a saúde antes de tudo, utilizar métodos que não são danosos à saúde, que não vão causar efeitos colaterais, e que a gente seja realmente visto como seres únicos e individuais, né? Que a gente faça protocolos individuais, não que a gente siga um protocolo globalizado para todo mundo, né? Porque máquina responde a um estímulo igualmente. Qualquer máquina, se eu fizer numa máquina aqui, outra no Japão, ela vai responder igualmente. Então, essa é sempre a mensagem que eu deixo, né? Então, as perguntas foram essas. A gente queria agradecer muito aos três por terem respondido as perguntas, tirado as dúvidas que todo mundo tinha. A gente vai subir a live no nosso canal também, para quem chegou atrasado, como algumas pessoas relataram que chegaram atrasados. Então, a live vai ser disponibilizada depois no nosso canal no YouTube e a gente vai divulgar também no Instagram do Centro Acadêmico. Eu vou passar a palavra para a Tati, para ela fazer os agradecimentos finais, e aí a gente encerra a live. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, por estarem aqui compartilhando conhecimento de vocês com a gente. Foi um assunto, assim, extremamente importante, que eu, pelo menos, nunca tinha tido esse contato. Eu estou no meu 5º período da graduação, e foi um tema, assim, que eu quero compartilhar com todo mundo. Queria agradecer por poder compartilhar também no YouTube a live. E é isso. Quem quiser seguir a gente no nosso Instagram é @canviufes. E se vocês quiserem compartilhar o de vocês também, podem ficar à vontade. Eu também gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês, a gentileza com que nos trataram, agradecer a todos os participantes, né, pelo andar das perguntas muito, muito inteligentes, muito criativas. Acho que vamos ser bons profissionais aí, certamente, no mercado. Quem quiser estar me seguindo, @petquântica, _saúde quântica. Trabalho com toda a medicina integrativa, principalmente medicina quântica, que também é um assunto que qualquer hora a gente pode estar conversando, é um assunto bem diversificado, bem novo para a gente aí, para a área veterinária. Obrigada, Tatiane, obrigada, Renan, obrigada a todos os participantes. Eu também fico muito feliz de ter participado desse encontro, da gente poder falar desse tema tão apaixonante que nem é a ozonoterapia, e que abriu várias oportunidades na minha vida e, com certeza, muito mais o prazer de ter colaborado com a saúde de tantos animais ao longo desses anos. Então, realmente, como, Tatiane, você falou, algo que você ouviu e que te encantou bastante, eu tenho certeza que para várias pessoas que tiveram esse contato, ou que puderem vivenciar mais a ozonoterapia, vocês vão gostar bastante. E convido vocês também a entrarem nas nossas mídias sociais da RehabVet, no nosso Instagram, RehabVet desde 2007, tanto o nosso Face como... nosso Instagram e o nosso RehabVet Reabilitação Animal. E convido vocês também a conhecerem nosso site, que tem alguns casos clínicos, tem vários filminhos lá também, que vocês podem acompanhar alguns casos que a gente já tratou. Muito obrigada e até a próxima.
Bom, meninos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção. Para mim sempre é uma honra falar sobre ozonoterapia. Como eu falei para vocês, é uma das minhas terapias favoritas e acho mais legal ainda falar para alunos da graduação, tá? Que eu acho que se eu tivesse tido aquela oportunidade de ouvir sobre a ozonoterapia na graduação, acho que a minha vida tivesse sido um pouco diferente, né? A minha forma de fazer clínica e cirurgia, que era com que eu trabalhava antes, ia ser com certeza muito diferente. Até porque no meu país tem, acho que 2 pessoas que fazem ozonoterapia na veterinária, né? Então, vocês têm que aproveitar isso. O Brasil é um país incrível, tá? É um dos países onde mais tem médicos veterinários que praticam ozonoterapia. Tem pessoas com mais de 10 anos de experiência e que aplicam isso em absolutamente todas as espécies no que vocês consigam imaginar. Então, você está num país abençoado nesse sentido, de verdade. Então, aproveitem isso, que tem pessoas incríveis para trabalhar com terapias diferentes, com formas diferentes de ajudar nossos pacientes. Bom, muito obrigado para todos e boa noite para vocês. Muito obrigada, boa noite a todo mundo. Só lembrando, nosso canal no YouTube é o Canvi UFES, e quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente vai disponibilizar essa live lá, tem outras lá, e se Deus quiser, futuramente estaremos postando as próximas conversas que teremos. Podem entrar no nosso Instagram, que lá a gente vai postar e vai divulgar tudo direitinho para vocês. Muito obrigada, boa noite.